Olá pessoal, bom dia. Estamos hoje começando a nossa segunda semana da nossa aula aí, olha, do terceiro bimestre. Então hoje nós vamos falar de dois assuntos que você já deve ter estudado, né? Já deve ter ouvido falar. O MMC e o MDC. O que vem ser o MDC? É o mínimo múltiplo comum, certo? É quando você tem dois ou mais números e você quer simplesmente o quê? Ver o maior múltiplo. O que vem ser o múltiplo? O número da tabuada daquele número. Então, quando a gente fala mínimo múltiplo comum, eu tenho que procurar o menor número que esteja na tabuada, né, de todos aqueles números ali relacionados. Por exemplo, eu tenho isso aqui, olha. Eu quero calcular o MMC de 10 e 15. Aí eu quero saber, gente, qual é o maior número que vai estar tanto na tabuada de 10 quanto na tabuada de 15, certo? Daí então eu tenho que calcular o MMC. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer a decomposição simultânea em fatores primos, tá? Desses números aqui, tá bom? Então eu vou ter que fazer a decomposição deles, do 10 e do 15, tudo junto ao mesmo tempo, tá? Então eu começo a fazer a fatoração aqui, gente, olha. 2, né? Por que por 2 primeiro? Porque tem o 10 que é par. Então 10 dividido para 2 dá 5. O 15 eu repito porque não tem como dividir 15 para 2, certo? Então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Repito o 5 porque não dá para dividir. E 15 dividido para 3 vai dar 5. Agora eu venho aqui e eu divido isso aqui por 5, que vai dar 1 e 1, certo? Aí agora para eu poder calcular isso aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou multiplicar tudo isso aqui. Eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Ou seja, o MMC de 10 e 15 vai ser 30. Ou seja, o 30 ele é o primeiro número que vai estar na tabuada de 10 e de 15 ao mesmo tempo, tá? Então, quando você for calcular o MMC, aquele número que você encontrar, ele vai ser o primeiro número diferente de 0 que vai estar na tabuada de 10 e na tabuada de 15 ao mesmo tempo, né? Eu multiplico 10 com quem para ter 30? Eu multiplico 10 vezes 3, que vai dar 30. Aí eu multiplico 15 com quem? Eu multiplico 15 com o 2, que vai dar 30. Ou seja, o 30, ele é o primeiro número a aparecer na tabuada de 10 e de 15 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, gente. É o primeiro número que aparece, que você tem na tabuada de 10 e que você tem na tabuada de 15. Isso que vem ser o quê? O mínimo múltiplo comum. Certo? Aí isso aqui é só uma introdução, tá? Aí a gente tem o quê? O famoso MDC. Certo? Suponha que você queira encontrar um MDC desses dois números. Agora mudou. O que significa a sigla MDC? Significa máximo divisor comum. Ou seja, eu quero ver qual é o maior divisor que eu possa dividir 10 e 15 ao mesmo tempo, tá? Então, olha só. A gente pode utilizar da seguinte forma, usando a decomposição simultânea. Fatorou, utilizei a decomposição simultânea aqui. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o divisor comum. Quais foram esses números aqui que dividiu tanto 10 quanto 15 ao mesmo tempo? Aí eu vou circular, olha. O número 2 dividiu 10 e 15 ao mesmo tempo? Se você observar, não, só dividiu o 10. O 3 dividiu o 5 e o 15 ao mesmo tempo? Não, só dividiu o 15. O único que dividiu os dois ao mesmo tempo foi esse 5 aqui. Então, o 5, ele é o famoso
divisor comum, certo? O 5, ele divide o 10 e o 15 ao mesmo tempo. Aí só sobrou ele, não foi? Então, o MDC nesta questão aqui vai ser igual a 5. Esse é o MDC, certo? Então, primeiro a gente vai ver o MDC para depois vermos o MMC. Existe outra maneira também de calcular o MDC, que muita gente tem dificuldade de calcular o MDC, através do que a gente chama de algoritmo de Euclides, né? Que é aquele famoso joguinho da velha. Muita gente não consegue fazer o MDC através do joguinho da velha, né? Que a gente chama de algoritmo de Euclides. Então, o que acontece? A gente faz nesta linha do meio, tá vendo? A gente coloca os valores na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, coloca o 15 e o 10, né? Aí, esses números que vai estar lado a lado, eu vou sempre o quê? Dividir o maior, que fica à esquerda, pelo menor, que fica à direita. Aí eu quero dividir 15 dividido para 10. Na parte de cima, nós temos o quociente. O que vem ser o quociente? O quociente ele vem ser a resposta, certo? E na parte de baixo, a gente fica com o resto da divisão, certo? Então sempre você acompanha, faz esse acompanhamento aqui. Em cima você coloca o resultado da divisão e aqui embaixo você coloca o resto. Começando, você divide 15 para 10, vai dar 1. Aí você multiplica, ó, 10 vezes 1 dá 10. Para chegar a 15 falta 5. Tá vendo? Aí você colocou o resto aqui embaixo. Aí o que vai acontecer, pessoal? Com esse 5. Esse 5 ele vai vir para cá, ó. Certo? Aí você vem aqui e coloca, ó, o 5. 10 dividido para 5 dá 2. 5 vezes 2, 10. Para chegar a 10 falta 0. Quando der 0, o que vai acontecer? Você finalizou, né, a sua conta. Aí, não tem esse último númerozinho que ficou aqui no meio? Esse último número que vai ser o MDC da nossa questão. Ok? Então, nós vamos agora ver um pequeno exemplo utilizando o MDC no probleminha. Porque daqui para frente a gente vai trabalhar muito com problemas envolvendo MMC e MDC. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos esta questão aqui, gente. Nós vamos analisar esse problema, certo? E vamos ver o que a gente vai utilizar aqui. Nós temos o seguinte problema. Vamos lá. Dona Cláudia está organizando os jardins de sua casa. E seu marido comprou várias mudas de planta. Dona Cláudia quer que cada canteiro, olha só, cada canteiro contenha apenas uma variedade de planta. E que todos tenham o mesmo número de plantas. Ou seja, não pode ter plantas diferentes nos canteiros. Mudas diferentes nos canteiros, tá? E tem que ser o mesmo tipo de planta. Vamos lá. Em quantos canteiros Dona Cláudia poderá plantar, sabendo que seu marido comprou 48 mudas de margarida e 30 mudas de cravos? Beleza, nós temos aqui nosso problema. Então, olha só, gente. Os valores que vamos trabalhar são esses aqui. 48 e 30. Certo? Então, vamos lá. Então, vou calcular o MDC. Né? Por que eu sei que é MDC? Porque tem que ter a mesma quantidade. Ou seja, eu tenho que ver qual é o número que eu posso dividir o 48 e o 30 ao mesmo tempo, tá? Outra dica também que eu dou para vocês. Vai ter probleminhas em que você vai calcular em que aqui não especificou. Mas
Como é que você vai saber identificar se é MDC? Sempre virá, ó, na maioria das vezes, essa palavrinha aqui, olha. Maior possível. Certo? Toda vez que você vê uma palavra relacionada a maior possível, ou que tenha palavras sinônimos relacionadas a maior, e tenha a palavra possível, significa que você vai ter um MDC. Toda vez, tá? Então vamos lá. Então a gente vai calcular o MDC de duas maneiras aqui para você entender. Aí fica a critério de cada um a maneira como vai responder. A primeira maneira que eu vou responder esse MDC aqui para vocês é utilizando, certo? A fatoração, a decomposição simultânea. Então vamos lá. 48 e 30. Esses são os dois valores, tá? Então vamos lá. Começa a dividir por 2, porque tem números pares ali. 48 dividido para 2 dá 24. 30 dividido para 2 deu 15. Gente, esse 2 dividiu os dois números, tanto 48 quanto 30. Então eu vou circular ele. Certo? Agora eu tenho 24 e 15. Continuo com 2 porque eu tenho número par. 24 dividido para 2 dá 12. O 15 eu repito. Por que eu repeti o 15? Porque o 15 não dá para dividir para 2. Porque ele é ímpar. Continuando. Agora eu vou por 2 ainda, ó, porque eu tenho 12. Mesma coisa. O 15 ele continuou repetindo. Porque não dá para dividir. Por 2, 6, 15. Por 2, 3 e 15. Gente, se você observar, é só o primeiro 2 que eu circulei. Por quê? Foi só o primeiro 2 que dividiu os dois números ao mesmo tempo. O restante dos 2 não dividiu os dois números ao mesmo tempo. Ele só dividiu um número. Certo? Aí agora, o 3 e o 15. Não dá para dividir para 2 mais, porque eles são ímpares. Mas dá para dividir por 3. Aí dá 1 e 5. Ó, se você observar o 3, ele dividiu os dois números que está do lado de cá, ó. Então eu circulo. Pronto, circulei. Certo? Por 5. Agora, para finalizar, dá 1 e 1. Pronto. Encerrei a minha decomposição aqui, tá? Agora, quais são os divisores comuns de 48 e 30? É o número 3 e o número 2. Eles são os divisores comuns de 48 e 30. Ou seja, esses dois números aqui, eles são os únicos números que dividem o 48 e o 30 ao mesmo tempo. Tá? Ele divide, o 2 divide 48 e 30 e o 3 ele também divide 48 e 30. Já que eles dividem os dois números ao mesmo tempo, beleza. Só que aí a gente está falando de MDC. O M significa o máximo, que é sinônimo de maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois divisores comuns aqui, olha. 2 vezes 3, que vai dar 2 vezes 3, 6. Ou seja, gente, em cada canteiro terá que ter 6 mudas, tá? De plantas em cada canteiro, tá? Então, olha só. A pergunta que foi feita foi assim: quantos canteiros Dona Cláudia poderá plantar, sabendo que seu marido comprou 48 mudas? Eu sei que em cada canteiro eu tenho que ter 6 mudas. Mas só que a pergunta não é essa. Ela quer saber a quantidade de canteiros que vai ter de cravos e margaridas. Então vamos lá. De cravos aqui primeiro. Para eu saber a quantidade de cravos, eu vou ter que dividir 30 dividido para 6, que dá 5 canteiros.
Ou seja, eu vou ter 5 canteiros de cravos. Cada canteiro terá que ter quantas mudas? 6 mudas. Não misturou, tá vendo? Agora, para eu saber a quantidade de canteiros de margarida. Então eu vou dividir, ó, margaridas. Eu divido, ó, 48 dividido para 6, que vai dar 8 canteiros. Ou seja, eu vou ter o total de 5 canteiros de cravos, 8 canteiros de margaridas. Total de canteiros, 13 canteiros. Certo? Pronto. Esta foi uma maneira de encontrar o MDC. Qual é outra maneira também de encontrar o MDC? Utilizando, certo? Pessoal, dá uma pausa aí no vídeo, tá, gente? Aonde vocês encontram esse exemplo no livro? Vocês encontram esse exemplo no livro de vocês na página 83, tá? Só entrar na página 83 que vocês verão esse exemplo lá no livro. Utilizando aqui o algoritmo de Euclides. Beleza. Aí eu coloquei aqui na ordem decrescente os valores aqui no meio envolvido. 48 e 30. Então começa a dividir. 48 dividido para 30 dá 1 e sobra 18. Esse 18 que sobrou, ele vem para cá, tá? Não precisa fazer essa linha quando você for responder exercício, não. Eu estou fazendo para vocês ver o processo, tá? O 18 veio para cá. Fiz outro tracinho aqui. 30 dividido para 18 dá 1. 18 vezes 1 dá 18. Para chegar a 30 falta 12. Certo? Esse 12 vem para cá. Aí, dou 18 dividido para 12. Que vai dar 1 e vai sobrar 6. Esse 6, ele vai vir para cá. Certo? Aí 12 dividido para 6 dá 2 e sobra 0. Já que sobrou 0, o último número aqui do meio, ele vai ser o nosso MDC. Foi o mesmo valor que a gente encontrou. Aí, gente, vai ter situação que a questão ela vai falar assim: determine o MDC dos números abaixo. Você pode utilizar aquele processo, fazendo a decomposição simultânea dos valores, ou você pode utilizar o algoritmo de Euclides, né? Aí agora, se a questão ela estiver falando assim, determine o MDC abaixo utilizando o algoritmo de Euclides, aí você vai ter que utilizar isso aqui. Se você utilizar aquele outro processo, você vai estar fazendo errado, tá? Então, recapitulando, falou MDC, o MDC, quando estiver envolvendo o problema, ele sempre vai envolver essa palavra. Maior possível, maior tamanho possível e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Vamos lá, gente. Temos um exemplo aqui, utilizando o algoritmo de Euclides, que vocês vão encontrar na página 84 e 85, tá? Com resolução e tudo. Aí tá assim, vamos determinar o MDC entre 20 e 15. Então, determinando. 20 dividido para 15 vai dar 1. Certo? Aí, você vem aqui, 15 dividido para 15 vezes 1 dá 15. Para chegar a 20, falta 5. Coloco 5 aqui. Aí o que vai acontecer com esse 5? Ó, daqui vai vir para cá. Coloquei de vermelho, olha. Chegou aqui e virou azul. Por quê? Agora ele se tornou divisor. De resto, se tornou divisor. 15 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 3. 5 vezes 3, 15. Para chegar a 15, 0. Agora, esse último número, ele é o nosso MDC, porque aqui já deu 0. Ok? Então, na prática, vocês conseguem chegar lá. Aí agora, gente, nós temos o MMC, certo? O MMC, ele é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu tenho que ver o menor número
diferente de 0, que vai estar tanto na tabuada de um número quanto de outro número, tá? Então, vocês vão lá na página 87 do livro de vocês e acompanhem a situação problema que a gente tem aí. Que nós vamos trabalhar muito com MMC e MDC envolvendo problemas, tá? Então vamos lá, temos assim. Camila é uma garota do 6º ano, que vai de ônibus para a escola. Ela é muito esperta e já decorou o horário exato que o ônibus passa no ponto mais próximo de sua casa. Ela observou que o ônibus A, da linha A, e o da linha B passam juntos ao mesmo horário, às 6 horas da manhã. Notou também que o ônibus da linha A passa de 12 em 12 minutos e da linha B de 8 em 8 minutos. Sabendo disso, Camila calculou rapidamente o horário em que os dois ônibus passariam juntos novamente. Você saberia como ela fez esse cálculo? Então vamos lá, gente. Então toda vez que a gente fala de MMC, o MMC ele sempre vai envolver algo relacionado ao tempo. Você viu o tempo ali no probleminha, significa ali que você vai ter um MMC. É uma maneira bem prática de você identificar quando é MMC, quando é MDC, tá? Então, na maioria das vezes, toda vez que você estiver lendo um problema, você sempre vai ter o quê? Algo relacionado ao tempo. Então, vamos lá, gente. Então, a Camila ela observou que havia duas linhas de ônibus. A linha de ônibus A e a linha de ônibus B. A linha de ônibus A ela passava de 12 em 12 minutos. Então, o valor relacionado aqui vai ser 12. E da linha B, de 8 em 8 minutos. Então, tem que calcular o MMC de 12 e 8, tá? Aí, ela observou também que às 6 horas da manhã, esses dois ônibus eles passam ao mesmo tempo. Aí, depois, ela fez o cálculo e chegou à conclusão que esses dois ônibus eles vão passar juntos ao mesmo tempo, naquele mesmo ponto, que horas? Aí ela tirou o MMC de 12 e 8. Aí começa por 2, 6 e 4, por 2, 3 e 2, por 2, 3 e 1, por 3, 1 e 1. Vem aqui e multiplico tudo isso aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, esses dois ônibus passarão juntos daqui a 24 minutos, certo? Então, o próximo horário, resposta. O próximo horário que esses dois ônibus vão passar juntos novamente será às 6 horas e 24 minutos. Resolvido o nosso problema. Agora, gente, continuando aí, né, depois vocês dão uma pausa aí no vídeo, tá? E procure aí resolver e ver se a resposta tá batendo, tá bom? Feito a pausa no vídeo que vocês já fizeram aí, vamos agora para o passo a passo da página 87, tá? Número 1, primeiro, essa questão que a gente vai ver agora, ela caiu na prova da PUC de São Paulo. Vira e mexe, gente, cai questão envolvendo MMC e MDC no vestibular em forma de problemas, tá? Então, nós temos essa questão aqui. Em uma linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina a cada 30 dias. A é feita a cada 3 dias, desculpa. Na máquina B é feita a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Certo? Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, certo? Após quantos dias as máquinas receberão a manutenção no mesmo dia? Ou seja, gente, temos aqui
no dia 2 de dezembro, foi feita a manutenção nas máquinas A, B e C. Eu quero saber daqui a quantos dias, né? Quero saber qual vai ser a próxima data em que será feita a manutenção nessas 3 máquinas juntas ao mesmo tempo, né? Porque o intervalo para manutenção nessas máquinas é o quê? Os intervalos de dias são diferentes, entendeu? Então vai ter o quê? Um determinado dia em que essas 3 máquinas serão feitas manutenção juntas ao mesmo tempo. Se você observar, ele está falando de dias. E dias, ele é uma grandeza de tempo, como eu falei para vocês. Então, vou ter que calcular o MC de 3, 4 e 6. Certo? Então, por 2, 3, 2 e 3. Por 2, 1, 3, 1 e 3. Por 3, 1, 1 e 1. Multiplicou 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ou seja, daqui a 12 dias, depois dessa data, será feita a manutenção. Então, a próxima data que será feita a manutenção nas 3 máquinas ao mesmo tempo será no dia 14 de dezembro. Essa é a minha resposta. Tá bom? Então, gente, acompanhando a explicação aí, vocês agora vão lá no caderno de vocês, no livro de vocês, respondam todos os exercícios aí, tá bom? Aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu? Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre fração, círculos e circunferência na próxima semana. Na nossa terceira semana de aula aí do terceiro bimestre, tá bom? Tenham todos aí um ótimo dia e mãos à obra. Agora é com vocês.